Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre o comportamento que é requerido de nós. E aquilo que é requerido de alguém, Deus assenta no coração. E quando nós entendemos aquilo que Deus assentou no nosso coração, nós precisamos agora nos esforçar para caminhar dentro do padrão que Deus nos chamou. A quem mais é dado, mais é requerido. No livro de Daniel, capítulo 1, quando foram levados Daniel e outros jovens para viver entre os sábios na Babilônia, diz assim no versículo 8 do 1º capítulo: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele entendeu que ele tinha que ter um posicionamento. E Deus abriu uma porta. E ele agora está com uma equipe de jovens, de discípulos, né? E a Bíblia diz que um tempo depois, ao fim de dias, o rei tinha dito que trouxessem esses jovens diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria, inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, e achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve ali até o 1º ano do rei Ciro. Mudou o governo e Daniel permaneceu lá, por causa que ele teve um posicionamento. Quando nós olhamos o capítulo 12 de Daniel, Deus falar com Daniel, Deus ministrar Daniel sobre os tempos e o que ia de vir. Ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo. E quando o anjo termina de orientar Daniel, ele diz lá no capítulo 12, no versículo 8, Daniel diz: eu ouvi e não entendi, pois eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Observa que Deus sempre vai mostrando e trazendo luz. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele diz: tem algo que é para o povo de Deus, tem algo que é uma vida passageira, mundana e cheia de regalia, que é para os ímpios. Ele diz: tem um povo que vai ser purificado, embranquecido e provado. Mas existe o ímpio, eles vão agir impiamente, mas eles não vão entender os mistérios de Deus. Quando nós olhamos 1 Tessalonicenses, ele vai falar de uma maneira sobre a ressurreição que ele promete para Daniel. Ele diz: você descansa e depois você vai ser tirado dentre os mortos. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, ele diz: não quero, porém, que ignoreis acerca dos que dormem. Ele está referindo dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a ele. Dize-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, não seremos primeiro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz para Daniel que aquelas palavras ficariam seladas até o tempo do fim. Aqui em Apocalipse 22, 10, ele diz: e disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Observa, com Daniel ele diz, você vai e descansa, depois você terá o seu galardão. Então Paulo traz a revelação, ele vai ressuscitar primeiro os que dormem em Cristo, para receber aquilo que eles têm de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, ressurreição não é uma coisa que acontece no céu, é o céu que vem para a terra e ressuscita aqui. Essas pessoas vão estar aqui na terra. Eu não sei quanto tempo eles vão estar aqui na terra, Deus o sabe, mas ele diz, eles vão ressuscitar primeiro. Todos os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, antes de nós. E isso é motivo de gozo e de alegria para aqueles que servem a Deus. Haverá uma reunião dos santos antes do arrebatamento. Por isso que ele diz agora para João em Apocalipse, as palavras foram seladas agora, essas profecias não selem, porque todo dia Deus está trazendo revelação nova sobre os acontecimentos de Deus com a igreja, para a igreja e o que a igreja fará nesses últimos dias. Nós estamos prestes a ver uma grande colheita de almas sobre a face da terra. Aquilo que olho não viu e ouvido não viu é o que Deus tem para aqueles que o buscam e o temem. Deus te abençoe em nome de Jesus.